que começa a fermentação da massa de pão? Primeiro, ela vai começar a partir de quando você mistura o levain na farinha e na água e nos demais ingredientes, tá bom? Ela começa mais lenta e acelera com o tempo. Existem algumas enzimas presentes nessa fermentação, como a amilase e a maltase, tá? Elas estão presentes na farinha. E elas, o que elas fazem? Elas quebram os amidos complexos, tá? E a maltose da farinha. Então, a amilase quebra os amidos complexos, a maltase quebra a maltose, tá? E ela transforma esses amidos e a maltose em açúcares simples, como a glucose, e é esse açúcar simples que os micro-organismos vão usar como fonte de alimento, tá bom? Você não precisa decorar tudo isso aqui que eu tô te falando, mas é importante você ter esse conhecimento, que existem enzimas que quebram amidos complexos, transformam esses amidos em alimento para as bactérias e leveduras. E assim, essas bactérias e leveduras vão se alimentar, se reproduzir, fermentar o seu pão e trazer uma série de benefícios, tá bom? As leveduras produzem gás carbônico e álcool. O gás carbônico faz a massa crescer. O álcool contribui para o sabor e o aroma do pão. Já as bactérias ácido-láticas, elas vão produzir ácidos. E esses ácidos vão transformar a massa de pão em termos de sabor, valor nutricional e digestibilidade, tá? Essas bactérias ácido-láticas e os ácidos que elas produzem, ácido acético, ácido lático, vão ajudar o seu pão a ficar mais fácil de ser digerido. Aí, o que acontece? Durante a fermentação, a massa vai aumentar em volume pela produção de quê? De gás carbônico, que é produzido pelas leveduras selvagens. Esse aumento de volume pode ser de 1 até 3, 4 vezes o volume original, dependendo da fórmula ou da receita que você estiver usando. E o que mais que vai acontecer? O glúten vai ser formado a partir da mistura da água com a farinha e ele vai ser fortalecido tanto pela adição do fermento natural quanto pela fermentação, tá? Então a rede de glúten vai se fortalecer e depois ela vai começar a degradar com o tempo para que o seu pão também consiga crescer dentro do forno e para que você consiga digerir esse pão adequadamente. Eu não vou aprofundar nisso agora, eu estou apenas te falando o que acontece durante o processo de fermentação, tá bom? E aí, com o tempo de fermentação, a extensibilidade, que é a capacidade da massa de crescer, de aumentar, né? De quando você puxa, ela é extensível. E a elasticidade do glúten, o que é elasticidade? É a capacidade da massa voltar à forma original. A extensibilidade e a elasticidade do glúten, né, vão ajudar a manter a estrutura da massa e ao mesmo tempo vão deixar que essa massa cresça o suficiente para armazenar gás carbônico durante a fermentação. E aí é assim que quando a gente coloca a massa no forno, ela também dá uma crescidinha, né? Porque ela tem um pouco de sensibilidade, tem um pouco de elasticidade, consegue manter a sua forma, mas também consegue crescer. Tudo isso acontece durante o processo de fermentação. É muito massa, né?